Antes do grande dilúvio, antes de Abraão e muito antes de Moisés, viveu um homem chamado Enoque. Ele era tão conectado com Deus que não experimentou a morte como os outros. Deus o levou diretamente. Enoque recebeu visões que iam muito além da sua própria época, revelando segredos dos céus, a rebelião entre os anjos e até o destino final do mundo. Por gerações, suas palavras permaneceram ocultas, esperando pelo momento certo. Agora, enquanto testemunhamos um mundo desmoronando sob o peso de guerras, desastres e decadência moral, essas profecias antigas começam a se cumprir diante dos nossos olhos. Isso não é uma história nem uma lenda. Trata-se das 7 profecias de Enoque que estão se cumprindo e você deve ficar conosco até o fim. A 7ª profecia é mais do que um alerta. Ela traz a resposta para tudo. É uma advertência urgente para a nossa geração, algo que pode mudar para sempre a forma como você enxerga a realidade. Então vamos começar. Primeiro, nossa jornada começa com uma das visões mais poderosas de Enoque, escrita logo no início do seu livro. Veja, ele vem com milhares dos seus santos para julgar toda a humanidade, destruir os ímpios e responsabilizar cada pessoa por seus atos pecaminosos e palavras duras contra ele. Enoque, capítulo 1, versículos 9 e 10. Essa visão foi tão importante que foi citada quase palavra por palavra no Novo Testamento em Judas, capítulo 1, versículos 14 e 15. Tire um momento para refletir sobre isso. Milhares de anos antes da primeira vinda de Jesus, Enoque teve um vislumbre do seu retorno, não sozinho, mas à frente de um exército de santos. Não será uma chegada silenciosa. Será um retorno grandioso e majestoso, um exército celestial descendo dos céus. Apocalipse, capítulo 19, versículo 14, descreve uma cena parecida. Os exércitos do céu o seguem, montados em cavalos brancos, vestidos de linho puro e brilhante. Isso não é uma história simbólica do passado. É uma visão profética do que muitos acreditam ser a segunda vinda de Cristo, quando ele voltará, não mais como o Cordeiro, mas como o Leão de Judá, trazendo justiça e estabelecendo seu reino eterno. Mas a pergunta continua: isso ainda está num futuro distante? Ou já estamos vendo os primeiros sinais do seu cumprimento? Quando olhamos para o mundo atual, percebemos padrões que se alinham com o que Jesus descreveu em Mateus, capítulo 24. Assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Nos tempos de Noé, a terra estava cheia de violência. Gênesis, capítulo 6, versículo 11. A corrupção e a maldade dominavam. As pessoas zombavam abertamente da verdade de Deus. Isso não soa familiar? Conflitos globais, guerras estourando, desastres naturais cada vez mais frequentes e intensos e uma decadência moral tão profunda que agora é celebrada em vez de lamentada. Será que esses são os primeiros sinais da volta do Rei? E repare, a profecia fala de santos que o acompanham. A palavra grega usada em Judas, hagios, pode se referir a anjos, mas também pode significar crentes santificados. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Isso é mais do que um vislumbre do fim dos tempos. É uma promessa para quem permanece fiel. Quando Cristo voltar, não será em silêncio. Os céus se abrirão, os exércitos do céu marcharão e todos verão. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Enquanto assistimos ao caos e às mudanças de poder ao nosso redor, talvez tudo isso esteja preparando o caminho para esse retorno monumental. Estamos preparados? Porque quando os santos vierem com ele, não será para diálogos. Eles virão para julgar e recompensar aqueles que realmente pertencem a ele. Segundo, as visões de Enoque revelaram algo inquietante, algo profundamente ligado à forma como a humanidade se relaciona com Deus.
Naquela época, os corações dos fiéis se afastariam da sabedoria, o pecado aumentaria, os justos seriam humilhados e a verdade desapareceria. Enoque, capítulo 91, versículo 7. Isso mostra um mundo perdendo sua base, um tempo em que até os crentes se cansam e se desviam da sabedoria de Deus. Séculos depois, o apóstolo Paulo alertou sobre essa mesma apostasia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Aquele homem do pecado será revelado. Essa grande rebelião, ou apostasia em grego, fala de abandono, traição e uma revolta espiritual em grande escala. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito afirma claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Estamos vendo sinais disso agora, basta olhar ao redor. No mundo todo, igrejas que antes estavam cheias de adoração, agora estão vazias. Na Europa, catedrais antigas foram transformadas em museus, boates e cafeterias. Nos Estados Unidos, pesquisas mostram que cresce o número de pessoas que não seguem nenhuma fé. Mateus capítulo 24, versículo 12. Por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Vivemos em tempos em que a moralidade é vista como algo relativo. A verdade é moldada pela opinião. E crenças antigas são ridicularizadas como ultrapassadas ou opressoras. Até entre aqueles que dizem crer, o compromisso enfraquece. Verdades bíblicas claras são deixadas de lado para se adaptar à cultura. E aos poucos, os corações perdem a paixão. Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Mas porque é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Será que é isso que Enoque viu tantos séculos atrás? Não se trata apenas de bancos vazios nas igrejas. É sobre corações que se voltam para si mesmos, trocando a adoração a Deus pelo culto ao próprio ego. Romanos, capítulo 1, versículos 21 e 22. Mesmo conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Seus pensamentos se tornaram fúteis e seus corações sem entendimento se escureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. As filosofias atuais rejeitam o Criador, exaltam a evolução como verdade absoluta, colocam o ganho material como objetivo de vida e o prazer pessoal como o maior bem. Isso não é algo aleatório, reflete o espírito da nossa época. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. As pessoas serão amantes de si mesmas, aparentando piedade, mas negando o seu verdadeiro poder. Afaste-se de gente assim. Mas a profecia de Enoque e o alerta de Paulo não foram feitos para nos deixar desesperados. Eles existem para nos despertar. Mesmo quando muitos se desviam, Deus prometeu preservar um remanescente fiel. Isaías, capítulo 1, versículo 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado um pequeno remanescente, seríamos como Sodoma. Será que você que está assistindo isso agora foi chamado para fazer parte desse pequeno grupo fiel? Em tempos escuros, a luz brilha com mais intensidade. Em um mundo que cede, aqueles que permanecem firmes se destacam. Mateus, capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Enoque previu isso. Paulo confirmou. Jesus alertou sobre isso. A grande rebelião já não é mais uma ameaça futura. Ela já começou. A única pergunta é: de que lado você está? Terceiro, nos escritos de Enoque há uma história perturbadora sobre seres celestiais, conhecidos como os vigilantes, que desceram à terra e cruzaram limites estabelecidos por Deus. Eles ensinaram às pessoas feitiços, encantamentos e o uso de plantas com fins mágicos. Eles ensinaram astrologia. Enoque, capítulo 8, versículos 1 e 2. À primeira vista, essas coisas podem parecer inofensivas.
medicina com ervas, estudar as estrelas. Mas o que Enoque descreve não é conhecimento inocente. Foi a liberação de segredos proibidos, informações que a humanidade nunca deveria ter. Os vigilantes revelaram mistérios divinos, desde a alquimia até a fabricação de armas, desde encantamentos até a alteração da própria criação. Enoque, capítulo 8, versículo 3. Azazel ensinou aos homens como fazer espadas, facas, escudos e armaduras, como trabalhar com metais, como realçar a beleza com maquiagem e como usar pedras preciosas e tinturas. E o que veio depois? A violência se espalhou pelo mundo. Vaidade, ganância e luxúria dominaram a humanidade. O tempo de Enoque caiu em caos, um alerta do que viria. Muitos hoje tratam isso como lenda, mas pense com cuidado sobre o mundo em que vivemos. Estamos em uma era em que o conhecimento cresce numa velocidade inimaginável há apenas um século. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel, sela as palavras deste livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Pense nos avanços de hoje. Engenharia genética, tecnologia CRISPR, alterando o código fundamental da vida, mudando o DNA de pessoas, animais e plantas. Será que isso reflete a manipulação proibida da criação pelos vigilantes? Inteligência artificial. Máquinas que aprendem, pensam e começam a substituir funções humanas. Estamos criando coisas que não conseguimos mais controlar? A computação quântica libera forças que nem conseguimos compreender, potencialmente abrindo portais para dimensões que não entendemos. Tecnologias secretas, inovações militares, ferramentas de vigilância e experimentos ocultos do público. Os vigilantes deram ao homem ferramentas que ele não estava pronto para usar. A história pode estar se repetindo. Existe aqui uma mensagem espiritual mais profunda. Em Gênesis capítulo 6, versículo 4, diz que, nos tempos antigos, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram filhos com as filhas dos homens. Essa união misteriosa entre o divino e o humano gerou os nefilins, seres que corromperam a linhagem humana. Será que o avanço da bioengenharia atual é uma nova tentativa da humanidade de cruzar esses limites proibidos? Jesus deu um alerta claro em Mateus, capítulo 24, versículo 37. Assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Naquela época, o conhecimento proibido levou a uma decadência moral e física tão profunda que Deus enviou o dilúvio para purificar o mundo. E agora, alguns especialistas afirmam que o conhecimento humano hoje dobra a cada 12 horas. Temos nas mãos o poder de construir ou destruir sociedades inteiras. Será que o mesmo conhecimento antigo dos vigilantes, antes banido, está sendo recebido de volta com o nome de progresso? Será que realmente aprendemos com o passado ou estamos apenas repetindo os mesmos erros? A visão de Enoque não é apenas um alerta, é como olhar no espelho. Ela nos faz refletir: estamos usando o conhecimento para honrar a Deus ou para desafiá-lo? A tecnologia está avançando para curar as pessoas ou para dominá-las? Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. O conhecimento por si só não é mau, mas sem sabedoria se torna perigoso. À medida que adquirimos mais conhecimento nesses últimos dias, devemos lembrar que aquilo que os vigilantes ensinaram trouxe julgamento no passado. O povo de Deus precisa permanecer atento, firme e focado na verdade dele. Colossenses capítulo 2, versículo 8, nos lembra: tenham cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas, que se baseiam em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Devemos buscar sabedoria do céu.
e não o conhecimento falso de seres caídos. Será que a profecia de Enoque está se cumprindo agora? O retorno do conhecimento proibido seria mais um sinal de que o fim está se aproximando? E mais importante ainda, você estará preparado quando conhecimento e sabedoria forem testados como nunca antes? Mas as visões de Enoque não terminaram nos dias de Noé. Ele previu algo ainda mais assustador, algo que vai muito além do dilúvio. Ele disse: as águas do julgamento servirão para curar, mas também para trazer morte aos seus corpos, e não haverá escape para eles. Isso está em Enoque, capítulo 67, versículo 10. Enoque falou de 2 julgamentos, o primeiro com água e outro ainda por vir, desta vez com fogo. Esse duplo aviso aparece em toda a Escritura. Pedro escreve em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 6 e 7. O mundo antigo pereceu no dilúvio, mas os céus e a terra de agora estão sendo guardados para o fogo, no dia do juízo e da destruição dos ímpios. O dilúvio foi apenas o começo. Serviu como sinal, um vislumbre de uma purificação muito maior que ainda virá. O dilúvio chegou sem aviso. No tempo de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e viviam como se nada fosse mudar. Gênesis capítulo 6, versículos de 5 a 7. Deus olhou para a terra e viu o quanto as pessoas haviam se voltado para o mal. Então o Senhor declarou que eliminaria a humanidade da face da terra, os próprios seres que ele havia criado. Pouco depois, os céus se abriram e as águas das profundezas subiram com força. Enquanto as ondas cobriam cidades e montanhas, a humanidade percebeu tarde demais que a paciência de Deus não dura para sempre. E nos nossos dias, vivemos como se nada pudesse nos atingir. Construímos torres, enviamos máquinas ao espaço, acumulamos armas e achamos que nada pode nos derrubar. Mas por trás de tudo isso, sinais de fragilidade começam a surgir. O clima está mudando, colocando habitats inteiros em risco. Incêndios consomem milhares de hectares todos os anos, sem piedade. Tempestades, enchentes e terremotos se tornam mais fortes e frequentes. As sociedades enfrentam rupturas com protestos, economias instáveis e valores morais desaparecendo. Seriam esses sinais? Ecos da antiga visão de Enoque, nos lembrando que este mundo não durará para sempre como está? As palavras de Enoque revelam uma verdade séria. Assim como a água um dia lavou o mundo, o fogo irá purificá-lo. Isaías, capítulo 66, versículos 15 e 16. O Senhor vem em fogo, avançando como um redemoinho, mostrando sua fúria em chamas e sua ira por meio do fogo. Com fogo e espada o Senhor julgará toda a humanidade. Malaquias, capítulo 4, versículo 1. O dia virá como um forno em chamas, e todos os orgulhosos e perversos se tornarão como cinzas. Isso não é apenas um símbolo, é uma visão do que está por vir. Mas mesmo no julgamento, Deus guarda um grupo fiel. Assim como Noé encontrou segurança na arca, Deus hoje oferece proteção por meio de Jesus Cristo, o verdadeiro refúgio. João, capítulo 3, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem o rejeita permanece sob a ira de Deus. A pergunta não é se o fogo virá. A pergunta real é: você estará preparado? Mateus, capítulo 24, versículos de 37 a 39. Assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Eles não entenderam até que as águas os levaram embora. Assim também será quando ele voltar. Nos tempos de Noé, as pessoas zombavam e ignoravam os avisos. E hoje, muitos ainda se recusam a acreditar que o julgamento está próximo. Mas a palavra de Deus permanece firme. Vivemos em um ponto de virada, num mundo que se aproxima do juízo. Vamos ouvir agora? Vamos buscar refúgio antes que a tempestade chegue? Hebreus, capítulo 12, versículo 29. Nosso Deus é fogo consumidor. Enoque viu isso há muito tempo. Pedro confirmou.
e a própria criação aguarda por isso. Esta terra não durará para sempre. O julgamento virá, não com água desta vez, mas com fogo. Número 5. Em suas visões impressionantes, Enoque falou sobre alguém diferente de todos os outros. Um líder escolhido que trará justiça verdadeira e definitiva a um mundo em ruínas. Ele o chamou de o escolhido. Naquele dia, meu escolhido se sentará no trono de glória e julgará todos os atos, e a própria terra será transformada. A justiça habitará ali e o mal desaparecerá diante dele. Enoque, capítulo 45, versículos 3 e 4. Isso não é uma fantasia distante. É uma promessa verdadeira do plano de Deus. Um mundo não governado por líderes falhos, mas governado pelo rei que o próprio Deus escolheu. Essa visão ecoa fortemente nas palavras de João em Apocalipse. Apocalipse capítulo 19, versículos de 11 a 16. Vi o céu aberto e diante de mim estava um cavalo branco. O cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro, e ele julga e guerreia com justiça. Em seu manto e em sua coxa estava escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse já não é o servo sofredor de Isaías 53, é o Rei vitorioso, o Leão de Judá, que retorna para reinar sobre a terra. Reflita sobre isso com atenção. Nosso mundo clama por justiça verdadeira. Líderes vêm e vão, reinos se levantam e caem, promessas são quebradas. Mas Enoque teve a visão de um governante cujo reino nunca terá fim. Ele viu o escolhido trazendo justiça, paz e cura para um mundo quebrado. Isaías capítulo 9, versículos de 6 a 7. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros. Seu reinado e sua paz crescerão sem fim, assentado no trono de Davi, governando o seu reino com justiça. Isso não se refere apenas ao céu. Fala desta terra sendo restaurada sob o governo de Cristo. Mas a pergunta permanece: estamos presenciando os primeiros sinais do cumprimento dessa profecia? O caos global nunca foi tão grande. Guerras estouram, líderes caem por corrupção, economias vacilam. O mundo clama por alguém que possa transformar o caos em paz. Talvez esses problemas estejam abrindo caminho, não para outro líder humano, mas para a chegada do verdadeiro escolhido de Deus. Mateus, capítulo 24, versículo 30. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra se lamentarão ao ver o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Lembre-se disto: quando ele vier, será como juiz. Atos, capítulo 17, versículo 31. Pois Deus estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele escolheu. Tronos humanos cairão, os orgulhosos serão humilhados, e todos se curvarão diante dele. Filipenses, capítulo 2, versículos de 10 a 11. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para alguns, sua vinda trará medo. Para outros, uma alegria indescritível. Para os que são dele, esse será o momento que toda a criação esperava. Romanos, capítulo 8, versículo 19, diz que a criação aguarda ansiosamente o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Quando o escolhido assumir seu lugar de direito, os conflitos acabarão, a tristeza desaparecerá e as armas de guerra serão transformadas em ferramentas de paz. Apocalipse capítulo 21, versículos de 3 a 4, nos diz que a morada de Deus estará com a humanidade, e ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem luto, nem dor. Esse é o reino que Enoque viu, o reino que todos os crentes anseiam profundamente presenciar. Mas há mais. Enoque também viu o mundo sendo transformado sob esse reinado, uma renovação trazendo nova vida. Será que o caos atual, a queda de sistemas corrompidos e a fome global por justiça são sinais de que esse reino está se aproximando?
Hebreus capítulo 12, versículos 26 a 27, nos lembra: mais uma vez, Deus fará tremer não só a terra, mas também os céus, para que apenas o que é inabalável permaneça. E o que permanece é apenas o que está firme em Cristo. O escolhido está vindo, não como uma lenda, mas como um rei verdadeiro e certo. A pergunta não é se ele virá, mas quando. E quando esse momento chegar, você o receberá como rei ou ficará diante dele como seu juiz? Apocalipse capítulo 22, versículo 12 declara: Eis que venho em breve, e comigo está a recompensa que darei a cada um segundo as suas obras. Enoque viu isso, João viu isso, e em breve todos verão. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Em uma de suas visões, Enoque contemplou um dia futuro, um momento sagrado, em que aqueles que permaneceram fiéis em segredo, muitas vezes ignorados ou rejeitados, serão finalmente honrados em glória. Não tenha medo, você que é justo, seu nome já está escrito diante do Todo-Poderoso. O sofrimento causado pelos perversos cessará, e a luz da justiça brilhará sobre você. Enoque capítulo 104, versículos 1 e 2, traz essa promessa incrível para os que serviram em silêncio, que suportaram desprezo e enfrentaram dificuldades por amor ao reino de Deus. Essa mesma verdade ecoa nas palavras de Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 26 diz: Portanto, não os temam. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e nada oculto que não venha a ser conhecido. Cada ato de fé escondido, cada oração feita no silêncio, cada sacrifício não visto será revelado e honrado diante de toda a criação. Ainda hoje, em todo o mundo, crentes vivem em segredo. Em lugares onde possuir uma Bíblia pode significar morte, igrejas subterrâneas continuam firmes. Em culturas onde a fé pode destruir carreiras, famílias ou vidas, pequenos grupos ainda se reúnem. Em terras distantes, pessoas se encontram discretamente, com cânticos quase inaudíveis, sob o peso da opressão. Eles são os invisíveis, homens, mulheres e crianças que o mundo ignora, mas que o céu jamais esquece. Malaquias, capítulo 3, versículos 16 e 17, nos diz que aqueles que honram o Senhor falam entre si, e o Senhor escuta e toma nota. Um livro de recordação é escrito diante dele, e ele declara: Eles são meus, meu tesouro particular, no dia em que eu agir. Para Deus, são como joias preciosas, valorizadas e separadas, esperando pelo momento de serem reveladas. Enoque previu esse dia se aproximando, o dia em que os fiéis brilharão intensamente. Daniel, capítulo 12, versículo 3, diz que os sábios brilharão como o firmamento, e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas para sempre. Será que esse momento de revelação já começou? Histórias de coragem surgem, pastores firmes em terras perigosas, igrejas inteiras arriscando tudo por um fragmento das Escrituras, crentes que se recusam a se curvar diante dos ídolos culturais, mesmo sendo silenciados ou rejeitados. Esses não são apenas relatos isolados, são sinais da profecia se cumprindo, os fiéis sendo provados, moldados e preparados para o tempo em que serão revelados. Paulo nos lembra em Romanos, capítulo 8, versículo 19, toda a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A própria criação anseia por esse momento. Uma grande revelação se aproxima, quando os que estão escondidos em Cristo aparecerão em glória ao lado dele. Colossenses capítulo 3, versículo 4 nos diz: Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com ele em glória. Naquele dia, ninguém terá dúvidas sobre quem realmente pertence ao Rei. O mundo verá claramente os verdadeiros filhos de Deus, não mais fracos, mas resplandecentes e coroados com honra eterna.
Por enquanto, permanecemos invisíveis, um pequeno remanescente, muitas vezes incompreendido, perseguido, esperando. Apocalipse, capítulo 6, versículos de 9 a 11, fala das almas sob o altar. Aqueles que entregaram suas vidas por causa da palavra de Deus. Eles clamam em alta voz: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, esperarás para julgar e vingar o nosso sangue? E a resposta vem: descansem mais um pouco. Este não é o momento de recuar. É hora de permanecer firme, sabendo que o céu registra cada passo de fé. Do 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, nos lembra: as nossas aflições presentes são leves e momentâneas, mas produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Você faz parte desses ocultos? Carrega o nome dele em silêncio num mundo que se opõe a ele? Tenha coragem, seu momento de revelação está próximo. Quando esse momento chegar, o mundo verá o que Deus sempre viu: um sacerdócio real, escolhido, brilhando como as estrelas. Mateus capítulo 13, versículo 43 diz: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Enoque viu esse futuro, Daniel o anunciou, Jesus o garantiu. E em breve, os ocultos serão revelados. Nas visões de Enoque, a história chega ao seu poderoso clímax com uma profecia de fogo, não um fogo apenas de destruição, mas de purificação, uma limpeza sagrada que renovará toda a criação. Após isso, virá outro período, descrito como a 8ª semana, um tempo marcado pela justiça. Será dada uma espada para que o julgamento justo e verdadeiro seja executado. Nesse tempo, os atos pecaminosos desaparecerão da terra, e toda a criação será purificada pelo fogo. Adaptado de Enoque, capítulo 91, versículo 15. Isso não é apenas sobre punição, é sobre renovação. É sobre queimar o mal e deixar apenas o que é puro e sagrado. Séculos depois, João, o revelador, testemunhou essa mesma visão. Adaptado de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam desaparecido, e o mar já não existia. Isso não é apenas uma linguagem simbólica, é uma promessa de renascimento cósmico, um universo transformado e purificado pelo fogo sagrado. Mas por que Deus escolheu o fogo? Por que esse elemento tão intenso e consumidor em seu plano de restauração? O fogo destrói, mas também purifica e refina. Assim como o ouro é limpo e aperfeiçoado em um forno ardente, o mundo também precisa passar pelas chamas purificadoras de Deus. Adaptado de Malaquias, capítulo 3, versículos 2 a 3. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem conseguirá permanecer de pé quando ele aparecer? Pois ele é como o fogo do ourives, como o sabão do lavadeiro. Será que os incêndios que vemos hoje, florestas em chamas, cidades destruídas pela guerra e conflitos humanos, são reflexos distantes da purificação final que Enoque previu? Cada desastre, cada sofrimento, cada abalo da terra nos lembra que este mundo não é permanente. Está gemendo como uma mulher em trabalho de parto, ansiando por algo muito maior. Adaptado de Romanos, capítulo 8, versículo 22. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre até agora. Esse fogo não é apenas para a criação, ele também é para nós. Adaptado de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. A obra de cada um será mostrada como realmente é, pois o dia a trará à luz. Ela será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade de cada obra. Nossas vidas não serão medidas por fama ou posição, mas pelo fogo purificador da santidade de Deus. Nossas ações permanecerão como ouro? Ou se desfarão como palha inútil? Adaptado de Mateus capítulo 3, versículos 11 a 12. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sua pá está na mão.
e ele limpará completamente sua eira, recolherá o trigo, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Mas para aqueles que andam em retidão, esse fogo não é algo a temer, é um fogo de renovação, uma limpeza que prepara o caminho para algo além da nossa imaginação. Adaptado de Isaías, capítulo 65, versículo 17. Eis que criarei novos céus e nova terra. As coisas passadas não serão lembradas, nem virão à mente. Imagine, um mundo sem dor, sem pecado, sem morte. Uma criação brilhando com a glória de Deus, purificada, perfeita e eterna. Mas isso nos leva a uma pergunta importante. Quando o fogo vier, você será refinado ou consumido? Adaptado de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 11. O dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo e os elementos se dissolverão com intenso calor. Vendo que todas essas coisas serão destruídas, que tipo de pessoa você deve ser? Vivam de maneira santa e piedosa. Este não é tempo para concessões, é hora de purificar o coração. A visão de Enoque aponta para a frente, não para o desespero, mas para a esperança. Um mundo recriado, um povo refinado e um reino fundamentado na justiça que durará para sempre. Apocalipse, capítulo 21, versículos 4 e 5 diz: Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro. E aquele que está sentado no trono declarou: Eis que faço novas todas as coisas. O fogo está vindo, não para ferir, mas para restaurar. Basta se colocar nas mãos daquele que refina. Você está preparado para esse fogo? Porque ele virá, estejamos prontos ou não. Enoque viu, Isaías profetizou, João confirmou. E em breve, todos verão com os próprios olhos o fogo de Deus. Não um fogo apenas para destruir, mas um fogo que dará origem a algo novo. Novos céus, uma terra renovada, um novo começo para os que pertencem a ele. As 7 profecias de Enoque não estão aí para matar a curiosidade ou gerar debates. Elas são alertas, mensagens vindas do alto, ecoando ao longo do tempo. Mas também são convites, chamando-nos a nos preparar para o que está por vir. Cada visão dada a Enoque fala diretamente com esta geração. O Senhor voltando com seus santos, a grande rebelião, o surgimento do conhecimento proibido, o juízo que virá como o dilúvio antigo, a ascensão do escolhido e seu reino, a revelação dos justos ocultos e o fogo purificador que renovará a criação. Isso não é conto de fadas. São sinais apontando para o fim desta era. A verdadeira pergunta não é se esses eventos acontecerão. A pergunta é, onde você estará quando eles acontecerem? Lucas, capítulo 21, versículo 36, nos exorta: Vigiem e orem em todo o tempo, para que sejam considerados dignos de escapar de tudo o que está para acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Você será achado entre os fiéis, aqueles que não vacilam, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida? Ou desaparecerá junto com um mundo que se recusa a voltar para Deus? Esta não é uma escolha para amanhã, é uma escolha para hoje. Como Josué disse no capítulo 24, versículo 15, escolham hoje a quem irão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E há esperança. Mesmo quando a terra treme e as nações caem em caos, há refúgio em Cristo. Salmo capítulo 46, versículos 1 e 2, nos lembra: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra se abale e os montes desabem no mar. Este é o seu convite. Volte-se para Deus, confie nele e prepare seu coração para a volta do Rei. Quais palavras você dirá quando estiver finalmente diante dele? Apocalipse, capítulo 22, versículo 12 diz: Eis que venho em breve, e comigo está a recompensa que darei a cada um conforme suas obras.
As palavras antigas de Enoque falam mais alto hoje do que nunca. Os sinais estão por toda parte. Guerras, rumores de guerras, conhecimento crescendo como nunca, moralidade desmoronando, perseguição aumentando e a própria terra gemendo sob o peso do pecado. Mas mesmo no meio desse caos, a esperança permanece. Esperança para quem se agarra a Cristo. Esperança para quem não se rende. Esperança para os que permanecem firmes enquanto o mundo mergulha nas trevas. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, nos lembra: venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. A coroa é para os que perseveram, para os que vencem, para os que vivem cada dia sabendo que a eternidade está em jogo, porque realmente está. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, não ignore. Isso não é apenas informação, é um convite à ação. Hebreus, capítulo 3, versículo 15, diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração. Você andará como um dos ocultos na justiça? Suportará o fogo destinado a purificar? Estará preparado para ver o escolhido face a face? A decisão é sua. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um like, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Queremos saber como Deus tem falado com você. Compartilhe também este vídeo com alguém que ainda está procurando a verdade. E não se esqueça de se inscrever se quiser mais mensagens semanais fundamentadas na Bíblia. E lembre-se, Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, diz: sim, venho em breve. Amém.